10 dias em Caminho da Luz, apresentando uma colônia espiritual, Elizabeth Robert Filho, Opúsculo. Capítulo de hoje, choque anímico. Conheci Charles Winter, era o espírito em tratamento na colônia que apresentava um quadro de ansiedade e depressão em franco tratamento. Sim, meus amigos encarnados, a depressão e outras doenças psíquicas também acompanham a alma na vida espiritual e desta forma recebe dos médicos e especialistas espirituais os devidos tratamentos, como a chamada psicoterapia da alma. Sentada em um banco de praça, observava junto a trabalhadores do Cristo o momento em que Charles tomava banho de luz solar. Após 30 minutos de terapia solar, cujo magnetismo é riquíssimo à vestimenta fluídica do perispírito, o paciente foi convidado a nos dar um parecer de sua realidade, de como colheu os frutos de uma vida boêmia na Terra após o fechar da cortina da morte física. Dizia Charles com dificuldades na respiração, dado os acessos de ansiedade. Não queria o mal das pessoas, mas em verdade não compreendia a razão de tanto me voltar ao prazer. Era uma fuga, reconhecem? Fuga emocional? Intervi, no que o jovem Sr. Winter exclamou. Fuga espiritual. Sim, tamanho eram os tormentos espirituais que minha mediunidade me fez experimentar, que não suportava a pressão psíquica sobre minha mente. Então cometi o erro de experimentar vícios primários, e no início tudo me pareceu calmaria, mas a eclosão dos mais profundos males e tormentos para minha alma vieram meses depois. Resumindo, desenvolvi uma grave psicose e lancei-me aos tormentos do corpo físico. Você falou de uma espécie de consciência de que era obsidiado por espíritos sofredores, aduzi. Que fez ou tentou fazer para dar combate ao mal? Charles deixou perceber emotividade nos olhos e respondeu. De início eu tentei orar e veja, funcionava. Aliviava-me o espírito atormentado. Mas seguindo o exemplo do cristão na parábola onde as sementes caíram em solo pedregoso, logo desanimei e minha esperança sufocou. Muitas pessoas na Terra acreditam que existam rezas milagrosas ou encantos cabalísticos, promessas superficiais que, uma vez atendida a primeira petição, a vida se torna uma troca, um câmbio com as forças espirituais, e não é verdade. Somente a persistência no bem efetuará os primeiros sinais de cura moral na obsessão. E diante o cansaço, a dor, a enfermidade, a depressão, se não persiste o homem, ou melhor, o médium, não logrará a primeira vitória contra si mesmo e em seguida contra as forças do mal. Charles silenciou. Amargo pranto sufocou a voz, o que fez o enfermeiro que o secundava os passos intervir e dar por encerrada nossa entrevista. Momentos depois, vim a saber que Charles Winter havia desencarnado em abril de 1976, vítima da sífilis contraída em longos meses de entrega às zonas meretrícias da Grande São Paulo. Sim, o amigo imigrante inglês veio ao Brasil, segundo me informava, para tratamento espiritual junto ao espiritismo. Conheceu isso por volta da década de 60, uma brasileira com quem se apaixonou. Porém, a brasileira tinha vínculos espirituais de grande comprometimento moral e era uma enfermeira que cometia abortos por troca de favores policiais para cobertar o comércio ilegal do irmão com a relação ao tráfico. Toda essa trama criminosa em que Charles mergulhou semi-inconsciente, por razão de uma grave obsessão, tinha relações muito estreitas com uma colônia espiritual de purgação no umbral. De retorno ao plano espiritual, Charles muito padeceu em tormentos morais, até que sua mãe desencarnada teve méritos em arrebatá-lo das garras nefandas e conseguiu alojá-lo em um dos parques hospitalares em Caminho da Luz. Então,
Muita paz a todos.